Você está no canal Cortes, Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! Olha só que interessante aqui, Luiz Expedito Silva. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Sou umbandista. Que legal, viu? Uma religião lindíssima. Gostaria de saber sobre incorporação consciente, se existe incorporação inconsciente. Existem as duas, mas pelo que eu noto, ô Luiz, meu xará, ultimamente a maioria a incorporação, pessoal, para quem está assistindo, o termo certo é psicofonia. É quando o espírito fala através de um médium, mas popularmente ficou conhecido como incorporação. Desculpa, pessoal, a garganta estava secando, eu ia começar a tossir. Então, popularmente ficou conhecido como incorporação, incorporar, né? E o que acontece? Antigamente, a maioria dessas comunicações eram inconscientes, ainda tem, né? No centro espírita mesmo que eu trabalho, tem médiuns que realizam a psicofonia, incorporação de maneira inconsciente, mas a maioria já é consciente, tá? Eu mesmo, quando estou lá no centro espírita trabalhando, sempre é consciente, eu sempre tenho a total consciência do que está acontecendo, do irmão que fala através do meu corpo físico, mas existem as duas sim. A inconsciente, talvez o fator anímico seria reduzido, né? Que é quando o médium ele tá dando uma comunicação, na verdade parte é algo da cabeça do médium. Vamos colocar assim só para ficar bem fácil entender, né? Talvez inconsciente, essa parte que é da cabeça do médium, vamos colocar assim, seria menor, mas a consciente, ela é melhor porque o médium ele pode participar de todo o processo ali, inclusive ajudar. Eu lembro de uma vez que eu estava no centro espírita e um irmão desencarnado chegou assim do meu lado e ele queria muito falar, mas por algum motivo os mentores não permitiram que ele falasse naquele dia. Então ele ficou do meu lado o tempo inteiro e tentando falar com o dirigente, né, da casa. Ô senhor, eu não vou falar, eu quero falar, que horas que eu vou falar? Aí eu falei com ele, né, com esse irmão, falei, olha, você vai falar no momento certo, se for permitido você falar hoje. Então ele pegou e falou, mas fala para aqueles dois ali que eu tô na casa deles todos os dias, enfim. Então existe sim a consciente e a inconsciente, mas pelo que eu vejo hoje a maioria das comunicações, né, por psicofonia, né, incorporação, sempre é consciente, tá bom, meu amigo? Da BR Morgana. Um ente querido que está indo para o planeta Quiron desencarnado, se não formos para o mesmo planeta, como poderemos nos ver? Essa questão da transição planetária é um assunto muito interessante, né? Mas que enfrenta muita resistência dentro do próprio espiritismo, né? O Chico falou, assim, Kardec fala da transição planetária em A Gênese, né? Chico Xavier deu muitos detalhes para amigos, Geraldo Lemos Neto traz sempre esses detalhes para a gente, Divaldo Franco também. Eu tenho um livro do Divaldo aqui sobre a transição, eu acho que ele vai estar um pouquinho difícil de pegar, senão eu ia pegar para vocês. Próxima live eu deixo ele mais no jeito ali. E Quiron é uma informação do Chico ao Geraldo, né? Então muitas pessoas têm resistência a isso porque Chico não deixou escrito. Mas o que acontece? Os irmãos que são degradados, chega um momento em que eles voltam, né, para o planeta de origem, quando eles conseguem o merecimento. Um dia o reencontro vai acontecer, de uma maneira ou outra. Um dia esse reencontro vai acontecer. Talvez o que está no planeta superior ele tenha permissão para ir lá no planeta inferior para esse reencontro. Vai acontecer, tá? Certeza, não se preocupe muito com isso. É a mesma preocupação que quase todos os dias
Ou todos os dias as pessoas deixam nos comentários aqui do canal: como eu vou reencontrar o meu ente querido desencarnado se ele já tiver reencarnado? Não pensem nisso, tá? O reencontro vai acontecer de uma maneira ou outra. Olha só que pergunta interessantíssima do Elder. Qual a sua visão sobre filhos adotivos que são muito próximos dos pais adotivos? E qual foi a missão dos genitores nisso? Então, o Elder, meu amigo, a nossa família espiritual é muito maior que a família terrena, né? O que nos faz família aqui na Terra é principalmente os laços sanguíneos, né? Quer dizer, não é o que nos faz família, é o que nós temos por orientação, né? Quem é família, quem tem o mesmo sangue, os laços sanguíneos. Mas na espiritualidade é a afinidade, é o amor. Então, muitas vezes, o filho adotivo, ele faz parte dessa família espiritual ali dos pais, entendeu? Ele apenas reencarnou uma outra família, de uma outra mulher. Mas agora, a espiritualidade, quer dizer, provavelmente, ele e os pais, eles programaram esse reencontro. Então agora eles vão viver essa reencarnação como uma família terrena, mesmo que não tenha os laços sanguíneos. Mas a família espiritual, ela é muito maior e nem sempre todos estão reencarnados ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Ah, mas se é da mesma família espiritual, por que ele reencarnou de outra mulher em outro lugar e agora teve que ser adotado? Nós não sabemos, cada caso é um caso, mas pode ter certeza que foi por alguma prova ou alguma prova ou alguma expiação. Muitas vezes, sim, os filhos adotivos eles são mais ligados aos pais do que os filhos biológicos, justamente pela afinidade dos espíritos, né? Afinidade do espírito do filho com os pais, né? Ou dos pais com o filho, que já vem de outras reencarnações, vem lá do plano espiritual. Tá bom, meu amigo? Espero que eu tenha conseguido responder certinho para você de uma maneira que todos entenderam. Sueli Orefice pergunta: queria saber sobre as aparições de Nossa Senhora de Lourdes, Fátima, etc., se são verdadeiras e o que os católicos falam sobre a Mãe de Jesus, que devemos pedir a intercessão dela e rezar o terço. Temos vídeo no canal também sobre as aparições, tá bom, Sueli? Na verdade, as aparições são aparições aparição de algum espírito, né? Geralmente um espírito de luz. Mas aí quando esse espírito aparece, aí vai depender muito do contexto cultural das pessoas que vão ver para interpretar aquela aparição, né? Então, depende muito do que a pessoa acredita, né? Que a pessoa conhece, aí ela vai interpretar uma aparição de Nossa Senhora. Tem gente que fala em aparição do nosso Mestre Jesus. Depende muito do contexto cultural daquela pessoa ou daquelas pessoas, tá? Agora, pedir a intercessão da nossa mãezinha, a gente sempre tem que pedir. Rezar o terço ou não, depende da pessoa. Rezar o terço faz bem, né, para a pessoa, remete a ela bons sentimentos. Então ela reza o terço, mas se não lhe remeter bons sentimentos, ela não reza, né? Não é rezar o terço ou não é condição para Maria, para nossa mãezinha nos ouvir, tá? Maria realiza um trabalho muito importante na espiritualidade. Ela coordena uma falange de espíritos que são os servos de Maria, que realizam resgate, né? Principalmente de irmãos que sucumbiram nessa encarnação e suicidaram. Após a encarnação, porque Maria veio de Sírios, né? Um espírito proveniente de Sírios que aqui encarnou na época de Cristo com essa missão de ser a mãe dele aqui. Após essa encarnação dela, ela já tinha o direito, merecimento, condições de voltar a Sírios, mas ela continuou aqui, ela pediu permissão a Jesus para ela continuar aqui no nosso planeta nos ajudando, tá? Isso não é coisa da minha cabeça não, Miramês, Ramatiz falam muito sobre isso, tá?
Ariane Franco Pereira. Vejo que pais perderam filhos, legal entre aspas. A Ariane já entendeu que ninguém perde ninguém porque a morte não existe, né? Legal, Ariane. Perderam filhos ainda crianças, tem mais atenção como cartas do mundo espiritual por sofrer muito. Ao contrário, uma mãe que desencarna e deixa seus filhos também tem. Não tem essa regra, Ariane. Não existe essa regra, né? Dos pais que cujos filhos desencarnaram, eles terão um pouco mais atenção, mais facilidade em receber psicografias. Não existe uma regra para isso, não. Eu acho que não seria correto a gente fazer essa afirmação, né? Não é só o sofrimento de quem fica que é levado em consideração na hora da realização de uma psicografia. Tem vários outros fatores juntos, mas a espiritualidade olha para todos da mesma maneira. Ninguém é privilegiado ou prejudicado em relação à espiritualidade, tá bom, minha amiga?